Recentemente, um seguidor nosso me mandou uma dúvida que eu fiquei intrigado. Era a respeito sobre o que exatamente é sistema e como que o sistema em si está relacionado com tecnologias como back-end, front-end, database, enfim, como que tudo isso relacionado forma para a gente uma solução, um sistema. Hoje eu vou explorar então o que é exatamente sistema e também o que é a solução tecnológica em si e como que tudo isso está integrado para no final fornecer para o usuário aquela experiência que ele conhece como um produto final. Fala Tech Recruiters, Augusto com vocês. E pessoal, antes da gente começar, mais uma vez, como sempre, eu peço para você deixar o like, se inscrever no canal e também fazer parte do nosso grupo no Telegram, que está crescendo bastante. Então dá essa força aí pra gente e vamos que vamos. O assunto sistema, quando surgiu, através dessa dúvida de um dos nossos seguidores, eu pensei, interessante. Algo que para mim parece ser tão simples e gera uma dúvida tão grande na cabeça das pessoas. E parando para pensar, isso faz muito sentido porque é algo que a gente, como desenvolvedor, trabalha todos os dias e respira isso. Mas as pessoas que estão de fora ou que estão entrando no mundo da tecnologia sentem-se um pouco perdidas ali quando aparecem esses assuntos que, ao nosso ver, é algo simples. Mas colocando de uma forma bem resumida, sistema seria uma solução tecnológica, ou seja, algo que entrega valor para o cliente final através de uma tecnologia. E pensando dessa forma, a gente pode englobar várias coisas aqui, pensando nelas como sistema. Por exemplo, as aplicações que você tem no celular, cada uma delas é um sistema. O seu celular em si, ele possui um sistema operacional, ou seja, é como se fosse uma aplicação que gerencia aplicações. E esses sistemas, eles variam de complexidade. E para a gente dar um exemplo mais concreto sobre o sistema e entender também como que as tecnologias de back-end, front-end, database se relacionam para que ela funcione, vamos imaginar o seguinte exemplo. Suponhamos que você tem um aplicativo de um banco no seu celular. E esse aplicativo permite que você faça ali suas movimentações financeiras. Mas vamos imaginar que a princípio não exista servidor nesse aplicativo. Não existe o que chamamos de back-end e nem banco de dados. Dessa forma seria impossível ali você armazenar seus dados de uma maneira que, quando você trocasse seu celular, por exemplo, você continuasse com aqueles dados após a troca. Então, para permitir que você tenha essa segurança de que o seu celular, quando ele for formatado ou quando você simplesmente quiser trocar, você não perca todos aqueles dados. Imagine que você recebeu um Pix na sua conta e, por você ter trocado o celular ou ter formatado, você simplesmente perdeu essa ação. Bom, isso não seria nada interessante para você, né? Então, para resolver esse problema, nós precisaríamos ali de um back-end ou de um servidor para conseguir armazenar seus dados de uma forma que a gente pudesse resgatar ele posteriormente. E é aí que entra o banco de dados e o servidor. E quando falamos servidor, vamos entender o servidor como back-end. Então, nesse nosso exemplo, nós já temos aqui 3 tecnologias trabalhando em conjunto. Você tem ali a tecnologia mobile ou mobile, onde você tem a sua aplicação para o celular, e você tem o servidor, também conhecido como back-end, que faz a comunicação com o banco de dados. E essa comunicação com o banco de dados vai ter ali a responsabilidade de inserir dados nesse banco ou de resgatar dados desse banco. Aí você pode estar perguntando, tá Augusto, beleza, o servidor faz essa interação com o banco, mas como que ele devolve isso para a aplicação mobile? Bom, isso é feito através da construção de APIs que vão ser fornecidas pelo servidor para que ela seja acessada pela aplicação mobile. Então a aplicação mobile ela vai ter endereços da internet onde vão apontar para o servidor e vai solicitar dados para aquele servidor. O servidor, por sua vez, vai ter a responsabilidade de identificar quem está solicitando aquele dado, ou seja, se aquele usuário que está solicitando a apresentação daqueles dados é realmente um usuário válido, e ele vai buscar esses dados no banco e vai retornar para a aplicação mobile. Da mesma forma que se a aplicação mobile enviar dados que ele deseja inserir no banco, ele vai comunicar isso para o servidor através da internet,
e o servidor vai armazenar aqueles dados no banco. Então perceba que o servidor, nesse caso, além da responsabilidade de inserir e resgatar dados, ele também precisa validar esses dados a fim de aumentar a segurança e também de realizar a higienização dos inputs dos dados. Essa higienização é feita para garantir que esses dados enviados pela aplicação mobile estejam realmente no formato que é preciso para que sejam inseridos corretamente no banco. Então perceba que o servidor ele tem uma série de lógicas ali que permitem aumentar a segurança da aplicação e também de diminuir o acoplamento. Então perceba que o back-end aqui ele permite essa flexibilidade no nosso sistema. Olha só que interessante, o nosso sistema que antes era apenas uma aplicação mobile, devido às necessidades que a gente foi observando, agora ela já possui mais componentes, como o back-end e a base de dados. Mas seguindo esse exemplo, vamos imaginar que esse banco agora melhorou ali suas operações, fez alguns investimentos e resolveu criar sua própria corretora. Nesse caso agora, talvez só possuir a aplicação mobile não será suficiente para fornecer para o usuário uma experiência interessante quando a gente está lidando com corretora. Nesse caso, é necessária a criação de uma aplicação web para fornecer para o usuário final um home broker, onde ele vai poder ali adquirir ativos, produtos do banco de uma forma mais segura e mais fácil através da análise do home broker. Então olhe só como que o nosso sistema cresceu. Perceba que o sistema está englobando toda essa solução. O nosso sistema bancário agora também tem uma corretora inserido. A gente até poderia fazer uma separação disso entre dois sistemas, mas nós podemos considerar ele como um sistema macro que é da mesma empresa, que é de um mesmo produto. Inclusive, existem aplicativos reais hoje de bancos digitais que possuem tanto a parte de corretora quanto a parte de banco inseridos em um mesmo aplicativo. Nesse caso, fica até difícil a gente separar o que é o sistema de corretora e o que é o sistema de banco. Então é muito mais fácil a gente considerar tudo como um sistema só. Mas olha que interessante, agora nós temos também a aplicação web que fornece esses dados para o usuário final, mas ele vai precisar resgatar esses dados de alguma fonte, e essa fonte pode ser a mesma fonte que a aplicação mobile consulta, ou seja, a aplicação front-end agora vai ter uma comunicação com o nosso servidor, com o nosso back-end, para conseguir ali apresentar os dados na sua página web. Então perceba que o nosso sistema ganhou mais um componente. Nosso sistema agora é composto de 4 componentes: aplicação mobile, aplicação web, servidor e banco de dados. E cada uma dessas tecnologias exigem profissionais específicos para trabalhar nelas. Então você terá ali profissionais especializados em back-end, profissionais especializados em front-end, profissionais especializados em banco de dados e também profissionais especializados na parte de desenvolvimento móvel ou desenvolvimento mobile. Perceba como a nossa solução, o nosso sistema cresceu. E como um extra desse vídeo, respondendo também uma outra dúvida que recebi recentemente, foi a pergunta sobre quem é exatamente o Product Owner. Qual é o papel desse profissional? Bom, colocando de forma bem simples, o Product Owner é uma pessoa que tem uma comunicação fluida ali entre a área de negócios e a área de tecnologia. Ele não necessariamente precisa entender tecnicamente das coisas, mas ele ter ali um certo conhecimento sobre tecnologia ajuda bastante ele nas discussões. E esse profissional ele vai fazer a ponte entre a área de negócio e a área de desenvolvimento, trazendo as necessidades que são vistas pela área de negócio como requisitos a serem desenvolvidos pela área de desenvolvimento. Essas discussões geralmente envolvem ali o Engineer Manager, que digamos é o gerente da área de tecnologia. Mas muitas vezes só essa pessoa da parte de tecnologia não é suficiente para chegar em um acordo com o Product Owner a fim de entender se aquela demanda pode ser atendida ou não. Ainda mais hoje que nós estamos lidando com microserviços. Nesse caso, o conhecimento está espalhado e é difícil dele estar concentrado em uma pessoa só. Nesses casos são também envolvidos os tech leads responsáveis pelos serviços que serão afetados pela inserção de novas funcionalidades ou pela correção de um bug ou alguma coisa do tipo. E pode variar de empresa para empresa, dependendo do tamanho do time, envolver até mesmo toda a equipe ou também o team leader, a fim de entender ali se será possível realizar a tarefa em um determinado período de tempo.
Então perceba como todas essas coisas estão integradas ali para permitir o desenvolvimento do sistema para que o usuário no final consiga utilizá-lo. Bom, espero que tenha ficado um pouco mais claro o que é um sistema, como que ele é desenvolvido. É claro que podem existir inúmeras outras tecnologias que estão conectadas em um sistema. Eu só citei algumas delas, mas, por exemplo, você pode ter ali uma parte de cloud envolvido. Aliás, eu tenho um vídeo específico falando sobre cloud development. Eu vou deixar no canto aqui do vídeo. Se você tiver interesse, dá uma olhadinha lá que é bem interessante também. Eu ainda vou explorar mais no futuro através de alguns vídeos sobre os papéis desempenhados ali na parte de desenvolvimento de software, mas espero que o vídeo tenha sido útil. Se você gostou, deixa uma curtida, se inscreve no canal e também venha fazer parte do nosso grupo no Telegram. Por hoje é isso e eu não vou descansar até que você atinja o próximo nível. Até mais!